Orando com os salmos, hoje o Salmo 55. E qual é a mensagem por detrás desse salmo? Possivelmente um dos mais doloridos que Davi pôde compor. Esse salmo traz a mensagem final de que aconteça o que acontecer, confie em Deus. Confiança em Deus é a palavra-chave. Vamos entender um pouquinho o que é essa palavra confiança, que depois Davi vai nos trazer aqui nessa abordagem. Confiança é um sentimento, é uma crença, confiança é uma convicção, uma emoção, algo subjetivo que cada um tem de uma forma diferente dentro do seu coração. Se você fizer uma rápida pesquisa a respeito da palavra confiança e as suas definições, você vai encontrar coisas do tipo: confiar não é saber tudo sobre alguém, é não precisar saber. E vai um pouco além. Confiar é colocar um pouco do nosso coração no amor do outro. E tem uma que eu prefiro demais, um clichê quando fala desse assunto, mas ele é bem clássico. Diz assim: uma águia não teme o galho em que pisa, pois ela confia no poder das suas asas. Confiança é a palavra central e chave no Salmo de número 55, composto por Davi enquanto era rei lá em Israel. Mas eu acredito que a frase pronta que mais se encaixa ao que Davi quer demonstrar é essa: confiança é um tecido delicado que não aceita remendos. Davi precisou remendar a sua confiança, sem sucesso. Davi foi traído, nesse salmo especificamente, por duas pessoas que lhe eram muito queridas. Primeiro, pelo filho Absalão, que queria tomar o poder do pai, e segundo, por Aitofel, idoso, amigo íntimo, conselheiro, alguém que frequentava o palácio, e Davi o reputava como a pessoa mais próxima, mais íntima na sua vida. Mas vamos entender um pouquinho do porquê disso, porque nessa história, traidor e traído se confundem, se misturam. A traição sexual mais famosa da Bíblia é atribuída a Davi. É a mais dolorosa também, é o caso dele com Batseba. E ela chama a atenção demais, porque é uma traição de alguém que se menos esperava que fizesse. Por quê? Porque Davi é a única pessoa em toda a Bíblia que recebe um chamado de Deus, uma alcunha: o homem segundo o coração de Deus. E um homem assim, você não espera que ele faça isso. Só que a gente esquece que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele é homem, na pura acepção da palavra. Homem como qualquer um de nós que aqui estamos, como qualquer um que nos acompanha também aí pela internet. E sendo homem, Davi errou, porque homens erram em suas decisões. Algumas são equivocadas, algumas são dolorosas, são graves, mas o que chama a atenção nesse ato de Davi é que ele, ao cometer o adultério com Batseba, ele trai Urias, marido inocente da mulher, ele trai o seu exército que estava em guerra, e ele deveria estar lá e não estava com eles, mas ele trai também uma pessoa que lhe era muito querida. Falo de Aitofel. Aitofel, que era o seu amigo íntimo. Mas o que Aitofel tem a ver com essa história de Batseba? O que ele tem a ver com toda essa situação envolvendo essa traição? É que Aitofel era pai de Batseba. Consequentemente, Aitofel era avô de Batseba. E muito possivelmente ele criou essa netinha no palácio. Davi a viu crescer, Davi a acompanhou, e aquele ato de Davi foi tenebroso, porque nenhum avô, cria uma neta para ser considerada uma mulher desonrada, uma mulher adúltera pela vida que se segue. Mas Davi fez isso. Ao trair Aitofel,
Aitofel ficou com tanta mágoa no coração, que na primeira oportunidade que teve, ele traiu Davi, e por isso, traidor e traído se confundem. Aitofel, percebendo que Absalão, o filho mais parecido com Davi, queria tomar o poder, ele se aproxima dele e lhe dá preciosos conselhos. E os conselhos que Aitofel dava era como se viessem diretamente de Deus. O que Aitofel falava acontecia, e Aitofel aconselhou a Absalão como tomar o poder de Davi e depois, na sequência, tirar a vida de Davi. Lembrando que Davi era pai de Absalão. Detalhe, só não aconteceu isso porque Absalão não confiou em um conselho sábio de Aitofel. Se tivesse feito, ele tinha governado, tinha matado Davi e a história seria completamente outra. A traição do filho, a traição do melhor amigo, aquilo doeu tanto em Davi que ele faz a seguinte declaração lá no meio desse salmo: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Aitofel confiava em Davi, Davi confiava em Aitofel, mas em algum momento essa relação, infelizmente, teve essa traição. E Davi, ele faz esse salmo, ele compõe esse salmo em forma de oração, em forma de lamento, em forma de louvor a Deus também, pela forma com que Deus conduziu todo esse processo. Na vida é necessário confiar em pessoas, confiar em instituições, confiar em coisas, confiar em objetos que são necessários, por exemplo, para o nosso trabalho. Confiança é necessário porque sem ela a gente não vive. O que Davi faz? Um lamento individual. Davi derrama o coração nesse salmo, ele abre o peito e sem qualquer ressalva, ele vai dizer a Deus o que ele sente, pede para Deus fazer justiça com os seus inimigos e ao mesmo tempo ele louva a Deus pelo que Deus fez e a forma que Deus fez na vida dele. Falta de confiança gera adoecimento, e para livrarmos de adoecimentos, os salmos são remédios para a nossa alma. Medique-se nos salmos, os salmos são feitos a Deus por isso. E Davi vai fazer uma declaração maravilhosa e eu quero caminhar com você por ela. Primeiro, ele vai fazer uma oração, uma primeira parte da oração, expressando a angústia que ele tem no coração dele. E olha como Davi é homem exatamente igual a qualquer um de nós. Davi, ao dizer o que o angustiava, ele demonstra um sentimento escapista. Ele não quer passar por aquilo, ele quer fugir, ele quer desaparecer, ele quer cavar um buraco na parede, entrar nele e não sair dali nunca mais. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 1: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Olha como estava o sentimento dele: o meu coração está acelerado, síndrome do pânico, os pavores da morte me assaltam. Quem já sentiu isso sabe o peso desse sentimento. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Davi está amargurado, amedrontado, desesperado, tenso. Todo o corpo de Davi está demonstrando aquele sentimento ruim dentro do coração dele. E quando qualquer um de nós passa por experiência semelhante, o único sentimento que destaca é o escapismo. A gente quer fugir, a gente quer escapar, a gente quer evitar, porque nós não queremos passar por esses momentos, e quando passamos, queremos desesperadamente fugir deles. Você sabe disso, do que eu estou dizendo.
Nós somos seres humanos e passamos por experiências iguais. Olha o que Davi disse no versículo 6: então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso, de preferência longe do problema. Olha o 7, sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. E Davi deve estar falando isso em meio às lágrimas, em meio a soluços, prostrado no chão, em meio ao desespero. Foi algo tão profundo que esse homem disse, que ele respira nesse versículo, e ele termina com o selá, o interlúdio, uma pausa que deve estar constando aí na sua Bíblia, como se dissesse para a alma dele e para cada um de nós: pare um pouco, reflita, respire, enxugue as lágrimas, e só então você prossegue nessa oração. Foi o que Davi fez. Mas a dor era tão intensa que depois de fazer o selá, o interlúdio, olha o que ele diz no versículo 8: eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. A angústia era tanta que mesmo depois da pausa, ele continua demonstrando o sentimento de escapismo. Ele faz um desabafo, e desse desabafo sincero, verdadeiro, ele vai prosseguir na oração dele, mostrando o quanto Deus é justo e pedindo justiça àquelas pessoas que lhe faziam mal. Era Aitofel, era Absalão e era grande parte do exército, até então leal a Davi, que agora tinha virado as costas para ele e queria dominar completamente o seu reino. O que chama a nossa atenção nesse salmo, queridos, é a sinceridade dele em falar com Deus. Deus, ele já sabe o que está no nosso coração, mas ele nos dá o privilégio de abrirmos a boca e falarmos exatamente o que nós estamos sentindo, porque o falar é terapêutico, o falar tem poder curativo na nossa alma, e é o que Davi faz. E aí ele prossegue no versículo 9, pedindo pela justiça de Deus, numa parte mais dura da oração. Ele diz: destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois eu vejo violência e brigas na cidade. Assim como no caso lá de Babel, ele pede: Deus, confunda a língua deles, não dê outros idiomas, não, que eles falem a mesma língua, mas que eles não se entendam, que eles falem uma coisa e o outro entenda outra, que eles tenham uma intenção e o outro não consiga compreender aquela intenção. Estava uma bagunça, gente leal a Davi, gente leal a Absalão. E aí o que ele vai dizer no versículo 10? Dia e noite eles rondam pelos seus muros, e nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. E aí ele faz aquele desabafo mais profundo: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, Absalão, Aitofel, o exército, oficiais, soldados que estavam ali, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. E o que ele pede? Versículo 15: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Naquele tempo as orações tinham uma lógica muito comum de retribuição, o mal retribuído com o próprio mal. Essa lógica ela mudou, graças a Deus, no Novo Testamento. Mas aqui Davi, ele é sincero em fazer isso. Ele não quer a morte do filho dele, Absalão. Tanto que quando Absalão morre, a história bíblica nos mostra que Davi sofreu barbaridade por aquilo. Ele não queria a morte de Aitofel, amigo dele, porque ele sabia que ele deu causa à traição provocada por aquele homem. Davi, ele mistura sentimentos aqui, de tristeza, de revolta, mas também de justiça. Davi tinha muito medo dos conselhos de Aitofel. Aitofel foi seu conselheiro por décadas, e ele sabia da sabedoria daquele homem. Então ele pede: Deus, que tudo de sábio que Aitofel falar,
que as pessoas não entendam, ou entendam ao contrário do que ele está falando, confunda a língua deles, porque ele sabia que Deus faz justiça dessa forma. E é interessante que o mal sempre faz mal a si mesmo, e os maus sempre se darão mal. Já vimos isso nos salmos anteriores. Isso vai acontecer com os dois. Absalão, ele vai pagar caro, pois ele vai morrer em combate por conta dessa rebelião. E Aitofel, eu vou ler para você o que Samuel contou do final da vida de Aitofel. Ele diz assim: quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, ele selou o seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade, pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Aitofel deu fim à sua própria vida por conta daquele ato que ele não conseguia administrar, ele não conseguia suportar. E aí Davi vai terminar esse salmo, agora pedindo segurança, pedindo aquele sentimento que a gente carrega conosco, que nos dá paz, tranquilidade, disposição para enfrentar os desafios da vida. E como que ele vai fazer isso? Ele faz porque ele confia em Deus. Ele sabia que muito mais do que Aitofel, Deus é um amigo fiel, Deus é o nosso melhor amigo, Deus é um amigo que nunca vai trair a nossa confiança. Davi sabia disso, e Davi vai orar a Deus com essa sinceridade. Mas antes de ver o que Davi fala no final, eu me lembro de uma música de Davi Sasser, um cantor bem conhecido aqui no Brasil. Embora essa música não seja tão divulgada, a letra dela é muito interessante. Davi Sasser fala assim: eu não vou mais olhar para trás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti e nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo sei que estás comigo, pois é meu amigo fiel. Davi teve esse mesmo sentimento, e isso ele vai caminhar para o final do salmo. E se você observar a partir do verso 16: eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, eles tinham só as 3 horas de oração diária. Ao meio-dia choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. E aqui bem no meio do versículo, ele põe um selá, ele põe uma pausa. Ele está falando e no meio do versículo, como se ele engolisse seco, ele faz uma pausa e continua: pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Davi não está pedindo uma vingança baseada em mágoa ou revolta. Davi, ele está muito triste com aquilo que o seu exército fez, que o seu filho fez e que o seu amigo Aitofel fez. Ele faz uma oração muito dura, mas uma oração que, para ele colocar uma pausa no meio dela, a gente deve imaginar quantos minutos, quantas horas, ou talvez quantos dias demorou essa pausa, porque ele está orando a Deus pedindo justiça contra o seu principal filho, o seu filho mais querido, o seu filho mais amado. É muito pesado isso. Davi, ele fala, ele clama a Deus, e só Deus sabe quanto tempo isso durou. Então ele volta a orar, depois da pausa, e diz no versículo 20: aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Havia um acordo de amigo para amigo, como tem o caso de Jonatas no passado, e ele violou essa aliança, uma aliança tão importante. Por isso Davi desabafa, o verso 21: macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Parecia uma coisa, mas eram outra. A dor do salmista era tanta
que ela era agravada pelo fato dos inimigos procurarem, promoverem a sua destruição, enquanto falavam outra coisa completamente diferente. Quando Davi percebeu esse golpe que estava em andamento, foi tarde demais, não para Deus, porque Deus sempre tem o controle de tudo. Aconteça o que acontecer, confie em Deus. O conselho final que Davi dá a todos os adoradores verdadeiros de Deus é que Deus sempre faz justiça para o seu povo, julgando com retidão todas as causas que a gente tiver a enfrentar. A Bíblia nunca diz quando isso vai acontecer, mas ela diz que isso vai acontecer com certeza. Por isso, o esperar é parte da resposta da oração. A gente ora, a gente espera. Davi termina assim, versículo 22: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu quero terminar lembrando também de um hino, uma oração escrita por Edgar Page, isso lá, começo do século passado. Ele foi muito feliz quando ele declarou a sua confiança em Deus, e isso se tornou em um dos hinos do cantor cristão que a gente tem e tão pouco canta. É o hino de número 348, e nesse hino ele fala algo fenomenal. Ele diz: confiando em meu Jesus, dele vem-me paz e luz. Quando vem a provação, Ele dá-me a sua mão. Dá-nos o Consolador, que nos enche de fervor e não deixa tropeçar quando o tentador chegar. E se nele eu confiar, poderei então cantar. Quando o temporal bater, vem assim o que vier. E olha que lindo: ó, enquanto aqui viver, confiança eu hei de ter. Quando a vida terminar, lá na glória irei cantar. Cantar o quê? Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. Isso é confiar em Deus. Isso é louvar a Deus por meio da música, por meio da poesia. E não é à toa que Davi faz a assinatura final do salmo, a sua assinatura que serve de moldura desse salmo no verso 23. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, eu confio em ti. Você tem coragem de escrever no chat? Quanto a mim, porém, eu confio em ti. Você pode dizer isso no seu coração? Quanto a mim, porém, eu confio em ti. Aconteça o que acontecer, confie em Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Da mesma forma como Davi, lance as suas ansiedades a Deus. Faça como Pedro, que tanto nos recomendou a lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele sabe o que está fazendo conosco. Queridos, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Deus nunca é pego de surpresa. O conselho bíblico, ele vale para cada um de nós nos nossos dias também. Confie plenamente em Deus. O seu Deus, Ele sabe o que está fazendo. Você pode dizer amém? Amém. Se você crê nisso, feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Pai, que privilégio, Deus, é olhar para a Tua palavra e ser alimentado por ela, ser ministrado por ela, Deus, e ser curado por ela, por esse remédio para as nossas almas. Ensina-nos, ó Deus, a confiar, Pai, a depositar a nossa confiança e a ter, Deus, segurança na decisão que tomamos. Pai, ajuda-nos a fazer a sua vontade, a viver da maneira que agrada ao seu coração santo, Pai, e cuida de nós em todas as circunstâncias da vida. Nos ensine, Deus, a viver em confiança, Pai, pois sabemos que o Senhor não erra um só traço da nossa história.
falha. O Senhor não perde um só segundo do controle sobre as nossas vidas, e por isso, Deus, nós te amamos e declaramos o nosso amor ao Senhor, e declaramos, Pai, que confiamos no Senhor hoje, como confiamos ontem, e como confiaremos muito mais amanhã. Ajuda-nos a ter esse coração, ajuda-nos a descansar na certeza, Deus, de que o Senhor cuida de nós. Que bom, Pai, é ter essa convicção na nossa vida. Abençoa, Deus, cada um que ora conosco, cada um, Deus, que enviou o seu pedido de oração, a sua gratidão, Pai, por meio do chat, cada um, Deus, que declara com verdade do coração: quanto a mim, porém, eu confio em Ti. Faça disso, Deus, uma verdade na vida de todos nós que oramos juntos, pois por isso te louvamos e declaramos nossa confiança e amor no Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.